Bom dia, tudo bem com você? Comigo tudo bem, graças ao bom Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo preencha o teu coração. Que a felicidade plena invada o espaço aonde você estiver. Eu sou o Fábio Nazaré. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre sentimentos. Isso. Quem governa a minha vida? Os meus sentimentos ou os sentimentos de Deus? Quem governa a tua vida? Os teus sentimentos ou a vontade do nosso Deus? Exatamente. Estamos vivendo numa era, numa geração que do eu sinto. Sinto que acabou. Sinto que ninguém me ouve. Eu sinto que ninguém se importa. Eu sinto que não vou conseguir. E é um sinto. E isso vai trazendo coisas negativas e que às vezes procuramos respostas e não conseguimos. E hoje nós precisamos de uma resposta. Exatamente para esse conteúdo serve. Para que você tenha um norte, tenha um caminho a se trilhar e que você tenha em mente uma coisa: não vou desistir. Mas existe uma pergunta que precisamos responder hoje. Sentimentos são reais ou são falsos? Quem governa a minha vida? Os meus sentimentos, porque eles são reais? Ou sentimentos de Deus? Sentimentos são reais. Essa é a resposta. Sentimentos são reais, mas nem sempre são verdadeiros. Grave isso. Sentimentos são reais, mas nem sempre são verdadeiros. Sentimentos são pecados? Não, sentimentos não são pecados, mas não podem ser senhores. Ou seja, os nossos sentimentos. Eu senti alguma informação, eu senti alguma tristeza. Estou pecando nisso? Não. Eu senti que alguém está me fazendo mal. É pecado isso? Não. É um sentimento que é involuntário, né? Mas pode ser real e pode ser falso, né? Pode ser real e pode ser falso. Mas este sentimento não pode governar a minha vida. É isso que eu preciso administrar. Jesus sentiu. Jesus foi 100% homem, né? E 100% Deus. Lá, junto com os discípulos. Está aqui registrado nas Sagradas Escrituras. Jesus sentiu tristeza. Jesus sentiu angústia. Jesus teve compaixão, sentimento de compaixão. Jesus teve ira justa. Quando? Quando ele chegou no templo, que estava lá os mercadores fazendo comércio na porta do templo, ele sentiu uma certa ira. Derrubou todos, espaventou com todo mundo. Isso é ira, é um sentimento. E em João 11, no Evangelho de João 11, no versículo 35, diz: Jesus chorou. Jesus chorou em frente ao sepulcro de Lázaro. Jesus chorou. Era um sentimento de tristeza, mas era um sentimento de fraqueza? Não. Então, sentimentos nós devemos administrar. Jesus chorou, sentimento de tristeza, mas ele não deixou a tristeza o governar. Pelo contrário, o poder supremo, sobrenatural de Jesus, sendo Deus, né, disse: Lázaro, sai para fora. Então, Jesus teve um sentimento de tristeza, mas ele não deixou o sentimento de tristeza o governar. Pelo contrário, o poder que estava nele, né, que ele sabia quem ele era, então ele agiu. É isso que eu quero que você entenda. Nós sentimos algo, todos nós, mas isso não é pecado. É natural que tenhamos sentimentos. Sentimento de perda, sentimento de aflição, sentimento de angústia, sentimento de tristeza, ira e assim por diante. Mas não devemos deixar estes sentimentos, sendo falso ou sendo verdadeiro, governar o nosso ser. Tá bom? O problema é quando sentimos. O problema é quando o sentimento assume o trono do coração. Esse é o problema. Quando o sentimento governa o nosso coração. Gênesis 4, de 6 a 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes
mal. Eis que o pecado jaz às portas. O seu desejo será contra ti. Olha, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus falando para Caim. Porque Abel ofereceu um sacrifício e subiu. E Caim, o dele, não foi aceito por Deus. Mas antes de ele tomar a sua atitude, Deus chegou e falou estas palavras. Tá? Se procederes bem, você está sentindo coisa ruim aí, mas se você não deixar governar, isso governar você, né? Se você procederes bem, não é certo que será aceito. Isso Deus falando para Caim e falando para nós nos dias de hoje, mesmo que os nossos sentimentos está aqui falando, querendo tomar atitude, não podemos deixar. É nós que devemos tomar as atitudes certas, praticar o bem. Mesmo que alguém nos faça o mal, nós devemos devolver o bem. O caminho do bem sempre é a melhor escolha. Se você não dominar o que sente dominará você. Qual o perigo de uma vida guiada pela emoção? Quando os sentimentos governam, a raiva fala antes da sabedoria. O medo paralisa o propósito. O medo paralisa o propósito. A tristeza rouba a esperança. A tristeza rouba a esperança. O orgulho destrói os relacionamentos. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mas do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Vou repetir. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, os nossos sentimentos, o nosso coração pode estar nos enganando. Nem tudo que você sente é verdade. Está em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração. Então, não podemos deixar os nossos sentimentos governar o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, tomar atitude por nós. Podemos ter sentimento de abandono, mas tenha certeza que Deus está perto. Podemos sentir incapacidade, mas estar pronto. Nós nos sentimos incapazes, mas podemos estar pronto para aquilo. Sentir rejeição, podemos sentir rejeição, mas estar apenas sendo tratado por Deus, passando pelos desígnios de Deus. Essa é a certeza que devemos ter. Olha, isso é profundo, hein? O inimigo não precisa mudar a verdade. Ele só precisa manipular o que você sente sobre ela. Cuidado com o seu sentimento. Cuidado com o meu sentimento. Davi, um homem que aprendeu a conversar com a própria alma. Vamos aprender com Davi. Salmos 42:5. Por que estás abatida, ó minha alma? Davi perguntou para a alma. Estou abatido. Não. Por que estás abatido, ó minha alma? Observa algo poderoso. Davi não era governado pela alma. Davi não era governado pela alma. Ele falava com a alma, natural, que podemos questioná-la, né? Ele não dizia, estou triste, então vou desistir. Ele não falava isso. Ele dizia, alma, espera em Deus. Alma, porque estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, ou seja, não vou deixar você governar a minha vida. Espera aí, aquieta aí, porque Deus tem o governo universal de todas as coisas, inclusive a minha vida. Sentimentos não podem ser líder. Sentimentos têm que ser liderados pela razão, pelo ser, pela verdadeira palavra de Deus que temos em mãos. Como vencer sentimentos que nos dominam? Como vencer sentimentos que nos dominam? Conheça o que você está sentindo. Conheça o que está sentindo. Negar emoção não resolve. Espiritualmente não é fingir que está tudo bem. Diga, eu estou com medo. Natural. Eu estou com raiva. Natural. Eu estou ferido. Natural. Reconhecer é o primeiro passo para curar-se. Submeta o sentimento à verdade. Que é a verdade? A palavra. Segundo aos Coríntios 10, vamos ver o que está escrito no versículo 5. Se você está com a sua Bíblia aí, acompanha. 10, versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, que é a palavra. O conhecimento de Deus é a palavra. Nós temos ela. Toda altivez, todo sentimento que se levanta contra o conhecimento, que é a verdade de Deus.
E levando a cativo, aprisiona os sentimentos, os pensamentos, a obediência de Cristo. Vamos prender os nossos sentimentos a cativo, prender a obediência de Cristo. Ela que tem que nos governar. Beleza? Nem todo sentimento merece concordância. Você pode sentir medo, mas declarar fé. Estou com medo, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu tenho certeza que vai dar certo. Estou com sentimento de medo, mas Cristo está comigo. Sou mais que vencedor. Você pode sentir tristeza, mas escolher adorar. Pode estar no pó, na cinza, mas escolher adorar o Todo-Poderoso. Gálatas 5,16. Digo porém, andai no Espírito. Paulo aqui escrevendo essa carta para os Gálatas. Gálatas 5, versículo 16. Digo porém, andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, essa carne, ela quer o pó, ela quer coisa dessa terra, ela pende para isso. Mas andei no Espírito, não ceda para ela. Andei no Espírito, que você vai estar governando o seu sentimento, não deixando o seu sentimento governar a sua vida. O que você alimenta, cresce. O que você alimenta, cresce. Se você alimenta ofensa, cresce amargura. Se você alimenta reclamação, cresce ingratidão. Cuidado. Se você alimenta comparação, compara tudo, cresce a insegurança. Olha só. Mas se você alimenta a palavra de Deus, cresce a fé. Se você alimenta a oração, cresce a paz. Se você alimenta a presença de Deus, cresce equilíbrio. Lembre-se de que quem governa a sua vida? Romanos 8,14. Vamos ver o que tem em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem eu sou? Sou guiado pelo Espírito de Deus? Sou filho de Deus. Sou guiado pelos meus sentimentos? Cuidado. Então, os cristãos são guiados por quê? Por hormônio? Por opiniões? Por impulso? Ele é guiado pelo Espírito. Vamos ser guiados pelo Espírito. Ilustrações. Vou fazer uma ilustração aqui para nós entendermos isso. Sentimentos são como um painel de um carro. O painel mostra que algo está acontecendo. Ou seja, o pneu, a libra do pneu é 35 libras. Um exemplo. Mas ele baixou ali a libragem, ou ele está muito cheio também, ele marca no painel ali, pneu, a marquinha do pneu. Você precisa revisar o pneu. Esse pneu está com calibragem baixa. O painel está te avisando. Mas ele não dirige o carro. O painel não dirige o carro. Quem dirige o carro? Quem está no comando? O motorista. Então o painel, ele só mostra ali o sentimento, o que o carro está sentindo, mas ele não dirige. É isso. Se você deixar o painel dirigir, você bate o carro. Então não deixe o teu sentimento dirigir a tua vida. Dirija você, governa você, a tua vida, debaixo da palavra. Que vai dar certo. Sentimento mostra. Sentimento acusa. Mas o Espírito é que conduz. Glorioso, né? Você pode sentir dominado pela ansiedade. Você pode sentir controlado pela raiva. Você pode sentir afundado na tristeza. Você pode sentir paralisado pelo medo. Mas não precisa ser governado por isso. Legal, né? Seu sentimento não é seu destino. Seu sentimento não é o seu destino. Sua obediência é obediência à palavra. Seus sentimentos são passageiros. A palavra de Deus é permanente. Os meus sentimentos são passageiros. A palavra de Deus é permanente. Você pode sentir medo, mas andar na fé. Já disse. Você pode sentir tristeza, mas permanecer firme. Você pode sentir raiva, mas escolher perdoar. Profundo isso. O que te governa determina o teu destino. O que te governa determina o teu destino. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o estudo de hoje. Que a plenitude da paz de Deus preencha o vazio do teu coração e que o teu sentimento fique debaixo da tua governância. Que a paz de Deus esteja contigo.